No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. E aqui estamos mais uma vez no Minuto da Unicidade, falando para todos vocês que nos dão carinho da audiência, sempre nos ouvindo com muito carinho. Nós estamos falando do Natal já desde o início da semana, desde segunda-feira, falando do paganismo, toda a podridão do qual é cercada esta festa, de que não tem nada a ver com o nascimento do Cristo da Bíblia. Não do Cristo que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas sim do Cristo que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Hoje nós vamos falar de uma das figuras, aliás, essa festa pagã, ela é repleta de figuras, de imagens, que muitos crentes, muitos cristãos, na sua ignorância, sem saber até porque estão fazendo, por causa das tradições, como disse o Senhor Jesus, muito bem falou o mestre, vocês invalidam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Esse é que é o problema, quando a tradição, ela invalida os mandamentos. E essa questão do bom velhinho, desse velhinho de roupa vermelha, gorducho, barbudo, o Papai Noel, né? Pois é, ele vai lá e presenteia as crianças no final do ano, tá, né? Simples. Aí você bota aquela árvore de Natal, que é outra, né? Outro símbolo pagão, nós falávamos ontem, você entra aqui no canal que você vai ver ontem a questão da árvore de Natal e bota lá os bonequinhos, os Papai Noéis, os cartões de Natal com Papai Noel, e ainda tem aquele crente bem sem vergonha que fala para a criança, bote sapatinho ali na janela, né? Põe o sapatinho ali na porta para trabalhar a imaginação da criança. Não é melhor trabalhar a imaginação da criança com a mensagem da palavra, que tem tanta coisa boa para uma criança aprender? Aliás, os judeus, eles falam, né? Eles ensinam as crianças pequenas a Shema judaica. Lá na sinagoga judaica, criança de 6, 7 anos não dá um pio, todo mundo ligado aprendendo. Mas hoje não, a gente tem que trabalhar a imagem, trabalhar a infantilidade, né? É complicado, mas eu estou falando muitas vezes com um pastor que fala isso, ensina isso para os seus filhos. Vai falar disso para o meu neto, você é avô em breve. Vai falar, eu creio que meu neto vai rir de você se você falasse para ele, porque no que depender da minha educação, não vai. Fala para o meu filho lá, de Trindade, para ele, para o mais novo, que ele pega qualquer teólogo aí e dá de 2 em 2, até da ímpar. Mas vamos falar do Papai Noel. Papai Noel, eu tenho aqui uma matéria que saiu no El País em 23 de dezembro de 2016. É uma matéria que eu achei aqui na internet muito interessante, mas a gente já vai falar das escrituras já. E a matéria do El País, vou deixar para você que gosta de ler, vou deixar o link desta matéria para não te dar menos trabalho aí. Você procurar, você vai ver aqui no meu canal no YouTube, vou deixar o link lá fixado no primeiro comentário. Diz, quando o Papai Noel foi inimigo de Deus. Essa matéria fala de um problema que deu, envolvendo lá a alta elite lá da Igreja Católica, juntamente com a Igreja Ortodoxa. Gente, deu um BO, porque eles se uniram contra o Papai Noel, a figura do Papai Noel. Isso foi no Natal de 1951, comemorou-se o último Alto da Fé na Europa. A fogueira se acendeu em frente à Catedral de Dijon, uma bela cidade do norte da França. E aí vai falando, a vítima, apesar de a vítima não ser nenhum herege, nem uma bruxa, mas uma criatura que aos poucos ia se impondo no espírito do continente, o Papai Noel. Todo mundo se levantou contra o Papai Noel, isso lá em 1951. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss escreveu um livro sobre aquela estranha cerimônia intitulado O Suplício de Papai Noel. E aí vai falando, a matéria é longa, a ideia de queimar Santa Claus em público
em 23 de dezembro de 1951, veio de uma estranha união entre as igrejas católica e a luterana como protesto pela crescente paganização das festas, segundo a crônica produzida na época pelo jornal François. Aí vai você ler todas essas imagens. Eu sei que os caras se revoltaram contra a adaptação da festa, né, do cristianismo pela figura de Papai Noel, que isso foi se passando. Bom, e aí a história se vai se falando, e tem muitos artigos importantes falando, é muito bom que você leia isso, mas a comemoração do Natal é muito antiga e alguns costumes se perdem na noite dos tempos, diz a matéria. Apesar de as primeiras referências ao abeto decorado estarem em textos alemães do século XVII, o culto às árvores remonta à época do paganismo. Olha aí, o culto às árvores remonta à época do paganismo, anterior até aos romanos. E aí nós lemos ontem na Bíblia, lá o Deus de Israel, lá no Antigo Testamento, falando, olha, para com esse negócio de fazer culto, botar árvore nos altares aí, né? Vamos falar aqui do Papai Noel para terminar aqui, você lê aí, né? Então todos esses costumes pagãos, o catolicismo adaptou tudo à festa cristã, que não tem nada a ver. A figura de Papai Noel também se perde na história, falando do Papai Noel. É um mito relacionado ao solstício de inverno, em 21 de dezembro, que se cristianizou por meio da figura de São Nicolau e se popularizou em todo o mundo com seu traje de vermelho, depois do anúncio da Coca-Cola, daquela propaganda da Coca-Cola, que aí você vai ver que a Coca-Cola é que deu gás aí a esse velhinho, né, aprimorou tudo, adaptou tudo, mas a figura de Papai Noel vem lá de trás, lá do paganismo, bem lá atrás. Aí, não, vamos chamar de São Nicolau para não ficar ruim. E teve um problema em 1951, mas hoje a Igreja Católica acabou de fazer um presépio, aliás, um presépio tenebroso esse ano, cheio de mensagem subliminar, de mensagem oculta. Para você que está ouvindo o Minuto da Unicidade, é bom falar de Papai Noel. Você ensina para o seu filho, esse aqui é o papai, não é papai nada, é chamar de Noel. Essa besta, né, esse demônio que muitos colocam nas árvores de Natal nas suas casas. Bom, a matéria eu vou deixar, ela é bem longa para você que gosta, né, bem rica de informações. Aqui indica-se livros como fontes. É uma matéria muito culta, é Cultura o nome da coluna, Cultura do jornal El País, um famoso jornal espanhol que tem também no Brasil. A matéria está em português, facilita a sua leitura. Para terminar, o Senhor Jesus, veja como a gente, por causa da tradição, nós invalidamos o mandamento. Muitos invalidam o mandamento de Deus por causa da tradição, tá? Isso é sério, isso é sério. Lá em Mateus capítulo 23, ele pega pesado com os fariseus, ele diz assim, ó: vós, porém, não quereis ser chamado de rabi, não querais ser chamado de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, eu não quero que ninguém me chame de rabi, pelo amor de Deus, tá? Aí no versículo 9 diz assim, ó: e a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Você ouviu bem isso aqui? Mateus 23, verso 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então, veja qual a ideia de Satanás. O Senhor Jesus deu um mandamento, deu uma ordem, para parar com esse negócio de bajulação, de tentar arrumar figuras paternas. Aqui não está querendo dizer, pastor, então eu não posso chamar meu pai, de papai, não posso... Não é disso que Jesus está falando. O Senhor Jesus, definitivamente, ele não está falando disso, do seu papai biológico. E a prova é que ele está falando o pai mesmo, o vosso pai é um só. Um só é o vosso Pai. Um só é o vosso Pai. Aí entra a questão da unicidade aí, né? Porque Filipe falou, mostra-nos o Pai, falou, tanto tempo eu estou convosco, você não me conhece? Quer dizer, então como é que Jesus diz que só tem um Pai, ele próprio fala que só tem um Pai, e ele mesmo se apresenta como Pai. A Bíblia mesmo, Isaías 9,6, fala assim, ó, o Pai da eternidade vai nascer em Belém.
nasceu o Pai da eternidade. Então aí você vê que a doutrina da Trindade é uma piada. E hoje a gente está atacando aqui mais uma ramificação de que do autor da doutrina da Trindade, ou pelo menos do formatador dessas coisas todas, que é Constantino, né? Veja como esse cara que não tem nada de crente, de cristianismo, que se converteu, tudo balela aí da religião, da teologia, tudo balela, tudo conversa fiada. Esse cara foi um herege, foi um estrategista. Então veja que ele está falando de pai biológico, ele está falando dessas questões de bajulação, de apresentar para as nossas crianças um outro pai, ensinar para essas crianças, tem Papai Noel, ele vai te dar presentes, ele vai te abençoar, né? As crianças crescem e daqui a pouco ficam jovens e adultos frustrados quando falam assim, poxa, meu pai mentiu para mim a vida toda, quando eu era criança, dizendo que Papai Noel ia me dar presente e eu não dava coisíssima nenhuma e fica frustrado com a figura paterna, que não é o pai biológico. Muitos se frustram também com o próprio pai biológico. Imagina com o Papai Noel. Então, meu querido irmão, não é questão de religiosidade, de exagerar, de ser rigoroso. Não, eu sou zeloso pelas Escrituras. Se o Cristo deu ordem para não chamar ninguém de pai, você vai e chama um cara de papai, ensina para o seu filho que tem outro papai, você está indo contra os mandamentos do Senhor Jesus. Você está pecando e cometendo um erro, assumindo para sua família o paganismo, levando para sua casa uma árvore de Natal com Papai Noel, com tudo, com símbolo fálico dentro da sua sala, símbolo da fertilidade, da adoração ao sol, o paganismo absoluto, você levando para sua casa e para suas famílias aquilo ali, que por trás disso há demônios fortes, por isso que muitas tragédias acontecem em muitos lares, por isso que a bênção de Deus não entra em muitas casas, por causa do não tem nada a ver, é apenas uma tradição, é apenas uma festa cristã. Natal de Cristo não tem absolutamente nada. Apenas comércio, apenas mentira e apenas engano. Então, a partir desses estudos que eu estou dando, se você quiser ignorar tudo que eu estou falando aqui e seguir sua vida, meu amado, você não é obrigado a fazer o que eu estou falando. Mas saiba de uma coisa, você não está enganado. Pode até não aceitar, pode até não querer saber, mas você não está enganado. Você vai errar sabendo que está errado. E Deus falou, a ninguém na terra chameis vosso pai. Ele está falando disso. Está falando de mentira, de engano, de bajulação. Eu já vi uma vez um cara ligando, ô pai, nem pai, chamando político de pai. Você vê a que ponto vai a bajulação, a hipocrisia, chamando político de pai. Esse mesmo cara que chamou o político de pai, quando o político não pôde atender, xingou o cara. Então é assim que vive o mundo. O mundo jaz no maligno. Então não ensina isso para os seus netos, não ensina essa conversa fiada para os seus filhos. Bom, amanhã nós voltaremos falando um pouco mais do Natal. Um abraço para você, tenha um bom dia, obrigado pelo carinho da sua audiência e considere essas coisas que nós estamos falando aqui, que um só é o vosso Pai, que é Cristo, o único Deus verdadeiro a quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graça e paz, até amanhã. Minuto da Unicidade.